Já está no ar. Futebol na veia, aqui na Poliesportiva. Opa, chegamos mais uma vez à nossa 9ª edição deste programa Futebol na Veia aqui na Poliesportiva, falando sobre o futebol pelo mundo afora. Desde já gostaria de pedir para que deem o like neste vídeo, você que está assistindo, ouvindo pelo nosso YouTube, que é o Poliesportiva, é só procurar lá no campo de busca do YouTube e se divertir com as nossas edições do Futebol na Veia, para você ficar muito bem informado, tá bom? Também pedimos para que você compartilhe também, vá lá na sua rede social, compartilhe também, que é muito importante para o crescimento deste programa, muito bem? Eu sou o Gabriel Max, apresento mais uma vez este programa e tenho ao meu lado o nosso comentarista Ícaro Dias. Seja muito bem-vindo, Ícaro. Tem bastante coisa para falar hoje, hein? Tem bastante coisa, aliás. Olá, você ouvinte da Rádio Poliesportiva, ouvindo mais uma vez o Futebol na Veia na nossa 9ª edição. Hoje um programa diferente e irreverente, que você vai aprender muito sobre o futebol internacional. Isso mesmo. E também não deixe também de seguir as nossas redes sociais, né? Vá lá no www.facebook.com/Rádio Poliesportiva. Lá você encontra tudo de mais atualizado sobre o mundo do futebol e também sobre o mundo dos outros esportes. A gente também fala principalmente sobre basquete, vôlei e outras coisas mais também. Então, fique ligado, sempre muito importante, fique sempre muito bem atualizado do esporte pelo mundo afora, né? Outra página que você deve seguir também é a nossa no Instagram, @Rádio Poliesportiva, também com imagens. A gente sempre publica também curiosidades, tanto do futebol quanto dos outros esportes também. E também temos o nosso Twitter, @RPoliesportiva. Então venha, siga a gente e fique sempre muito bem informado também de quando vai ao ar os nossos programas. Sempre às sextas-feiras você pode encontrar mais uma edição do Futebol na Veia no YouTube e também na nossa página, né, no nosso site www.radiopoliesportiva.com.br. Beleza? Além da nossa programação, no nosso site também tem o nosso programa rodando, né? Isso, exatamente. O programa sempre estará lá em looping, então você pode escutar o Futebol na Veia quantas vezes você quiser, tá bom? Então vamos lá, vamos deixar de papo e vamos começar o nosso programa falando sobre o futebol argentino. Lembrando que durante esta última semana nós tivemos essa parada por conta da data FIFA e as seleções, né, voltaram a figurar também nos boletins dos nossos repórteres. Então vamos ficar bem atentos e também com as notícias dos campeonatos. Se já vai rolar rodada neste fim de semana, se ainda vão esperar mais um pouco. Então fique ligado. O nosso primeiro boletim de hoje é falando sobre o futebol argentino. Então Pedro Ferri, traga as informações para nós. Vamos ouvir o que tem a dizer Pedro Ferri. Chega aí, Pedro. O que temos de bom na terra do alfajor? A Superliga Argentina foi paralisada para a data FIFA e abriu espaço para a seleção argentina, que disputou 2 amistosos. Em um raro bom movimento, a AFA conseguiu encontrar uma folga no calendário da Alemanha. Assim, a Albiceleste viajou até Dortmund para enfrentar seu algoz na final da Copa do Mundo de 2014. A partida terminou empatada em 2-2. Gnabry e Havertz marcaram na primeira etapa para os alemães, enquanto os Lucas, primeiro Alário, segundo Ocampos, trataram de igualar o marcador para os hermanos na etapa complementar. Indo além da frieza do resultado, o confronto foi um verdadeiro jogo de xadrez. A questão tática é um dos principais fatores a serem observados nos embates entre sul-americanos e europeus. Por se tratar do primeiro jogo de Lionel Scaloni frente a uma equipe do velho continente, isso foi ainda mais potencializado. Existem 2 modos de se analisar a peleja, um com o copo meio vazio, outro com o copo meio cheio. A Argentina foi inoperante durante toda a primeira etapa. O 4-2-3-1 de Scaloni não foi capaz de neutralizar o 3-4-1-2 de Joachim Löw. Com Henrique, Koch e Schulli, os donos da casa conseguiam sair jogando desde o próprio campo. Lautaro Martinez ficava isolado contra os 3. Para evitar esse 3 contra 1, Correa e Dybala avançavam para encaixar a marcação.
porém isso gerava um problema. O lado direito ficava limpo para os avanços de Klostermann. O jogador do RB Leipzig participou de ambos os tentos da Alemanha. Aos 15 minutos serviu Gnabry, que depois do bate-rebate tocou por cima de Marquezin. 7 minutos depois, encontrou novamente o ponta do Bayern de Munique, que assim como o lateral em seu gol, cruzou rasteiro para Havertz só empurrar para as redes. Com 2-0 contra, Scaloni precisou modificar a equipe. No retorno dos vestiários, Acunha e Lucas Ocampos entraram nas vagas de Rojo e Correia, respectivamente. O esquema passou a ser o 3-4-3. Foyt, Otamendi e Tagliafico se sobrepunham à marcação rival e iniciavam sem problemas as jogadas desde o campo defensivo. Pereira e Acunha passaram a exercer a função de alas. Pelo centro, Lautaro Martinez se posicionava entre os zagueiros da Alemanha. O atacante da Inter de Milão passou a ter a companhia de Ocampos pela esquerda e Dybala pela direita. No decorrer do segundo tempo, Lucas Alario entrou na vaga do atacante da Juventus. 4 minutos depois, foi às redes, após completar de cabeça um belo cruzamento de Acunha. Desse modo, os alas alemães, sobretudo Klostermann, passaram a se preocupar com o aspecto defensivo, em detrimento do ofensivo. A equipe também passou a pressionar a Alemanha na saída de bola. Foi assim que o segundo gol foi originado. Tagliafico roubou a bola no ataque, Alario escapou pela direita e veio costurando a defesa. O jogador do Bayern Leverkusen serviu ao Campos, que ainda contou com um desvio na zaga para poder comemorar o gol de empate. O duelo contra o Equador no estádio Benedito Villamarín, na Espanha, não teve essa complexidade tática. 6-1 sem sustos. Lucas Alario, esquerdo contra Paredes, Pesela, Nicolas Domingues e Lucas Ocampos marcaram para a Argentina. Ángel Mena foi o autor do tento equatoriano. Em meio a um drástico processo de reformulação, Scaloni revelou que possui alguns nomes de confiança. Abre aspas para o treinador argentino. Se olharem em meu ciclo, tem 5, 6 jogadores que são base. Sempre jogaram. Já me demonstraram que podem ser parte dessa seleção. Lautaro, Paredes e Depou. Nos deram muito. Tagliafico, Acunha e Dybala, o mesmo. Messi não foi citado, justamente por ser Messi. Em suma, o pós-Copa da Argentina é muito melhor que o brasileiro. Essas foram as informações da seleção argentina. Eu sou o Pedro Ferri, para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Rapaz, a Argentina voltando com tudo, tendo já também essa oportunidade na data FIFA de mostrar o que as reformulações, né, principalmente o técnico Scaloni já falando sobre alguns jogadores que têm sido a base dele para esses jogos, e é muito importante que já se crie já essa identidade desses jogadores para que eles possam figurar cada vez mais, né? Ele, durante esse abre aspas que colocou o Pedro Ferri, ele mencionou Depou, Lautaro, Paredes, Acunha, Tagliafico, e também tem até o próprio Dybala, que tem sido convocado com frequência, né? Tem o Foyt do Tottenham, que também pode ser um nome a figurar ali como titular também, que até ele enxerga como um possível titular. Mas temos ali uma grande reformulação na seleção argentina, né, Ícaro? A seleção da Argentina que nos últimos anos sempre teve grandes jogadores. Por pegar lá atrás o Mascherano, o Sérgio Agüero, o Messi, Tevez, enfim, a Argentina sempre teve ótimos jogadores, do meio pra frente e do meio pra trás não tinha ninguém. E dessa última vez, nem Messi nem Agüero foram convocados, né? Então, o trabalho do Scaloni está sendo bem feito. O Scaloni que não é um técnico na Argentina que não tinha tanta visibilidade, tanto que as pessoas nem acreditavam no trabalho dele para a Copa América. Realizou um bom trabalho, foi eliminado pelo Brasil nas semifinais. E nos últimos jogos, Max, o que dá para perceber da seleção da Argentina, o que a AFA tá tentando fazer é: vamos escolher adversários que a gente possa jogar de igual para igual dentro do continente sul-americano. Vale ressaltar, a Argentina na edição de 2010 e na edição de 2018 para classificar para a Copa do Mundo da FIFA foi um parto. 2014 ela classificou um pouquinho melhor porque não tinha o Brasil, então não tinha um concorrente tão direto assim para atrapalhar na classificação da Albiceleste. Então a Argentina já está pensando nesses adversários, já teve o amistoso contra o Equador, no próximo dia 15 de novembro encara a seleção brasileira, que é um jogo chave pro Tite também. A gente pode até citar depois que a seleção brasileira, como o próprio Pedro citou, não tá vindo bem num pós-Copa, né? Um pós-Copa bem turbulento que a seleção brasileira tá passando.
E depois a Argentina encara a seleção do Paraguai, né? Que é uma seleção que está tentando crescer dentro do continente. Muito bem. Falando sobre o Campeonato Argentino, a gente tem que lembrar também que o Racing joga contra o Boca nesta sexta-feira. E no sábado também tem São Lourenço e Huracan, que também é um clássico, né? O clássico de Parque Patrícios. Os clássicos na Argentina sendo muito, muito decisivos na próxima semana. E a gente não pode esquecer que no próximo dia 23 de outubro teremos 22, né? Que é o jogo entre Boca Juniors e River Plate em La Bombonera, definindo a vaga para a próxima final de Libertadores. É verdade, mais uma vez o chicote vai estralar, como costumam dizer por aí. Eu só espero que não tenha gás de pimenta, que a Comembol não tenha que atrasar o jogo. Já teve um dos jogos e, né, a gente espera que as coisas tenham realmente sido resolvidas, que não tenhamos nenhum tipo de problema, porque o espetáculo fica dentro de campo, né? É que se a gente for pegar a fundo, né, Gabriel, e ouvinte da Rádio Esportiva, o último jogo que teve na Bombonera, penúltimo, que foi Boca Juniors e River, em 2015, foi aquele jogo fatídico do gás de pimenta, né? Então a gente não pode esquecer também. E olha que a tabela é complicada pro Boca. O Boca pega um Racing que perdeu, né, o seu treinador, Eduardo Cudê, que vem treinar o Internacional nessa temporada. O próprio River terá um jogo um pouquinho mais fácil, né, contra o Arsenal de Sarandi. O Arsenal que ainda não perdeu no campeonato, mas a gente sabe que esse time do Gachardo, como diz o Pedro Gachardo, como diz o Pedro Ferri, é uma equipe muito experiente para dar muito trabalho para esse Arsenal. O campeonato argentino não tendo tanto foco agora, porque o foco é a América. Sou louco por ti, América. E só lembrando sobre o Eduardo Cudê, né, que na verdade ele assume no próximo ano internacional, então até o final de 2019 ele fica ainda lá na Argentina treinando o Racing. O contrato do Cudê, acho que são 2 anos, se eu não estou enganado, o contrato do Eduardo Cudê com a equipe do Inter. Agora só precisa ver se vai dar certo, porque a moda agora é pegar treinador de fora, mas se a gente for lembrar dos treinadores sul-americanos, não tem ficado muito tempo no futebol brasileiro. O Osório, o El Patón Balsa, Diego Aguirre, o Renato Rueda. Se bem que você citou os 3 primeiros que você citou tiveram passagens pelo São Paulo, então e São Paulo ninguém tá parando lá, seja brasileiro ou não. E o Rueda chegou a 2 finais com o Flamengo, né, na final da Copa Sul-Americana e final também da Copa do Brasil 2017. E nas ambas oportunidades foram eliminados. O próprio técnico do ex-técnico do Palmeiras, né, o Gareca, que está brilhando no Peru, também não teve muito sucesso. O único desses sul-americanos que está tendo um pouco mais de sucesso dentro do futebol nacional é o Jorge Sampaoli. Mas de resto, cara, vem pra cá, bateu, voltou. Então a gente espera que o Cudê consiga ficar um bom tempo aí no comando do Inter. Muito bem, então vamos agora falar sobre o futebol uruguaio. Luciano Massi, chega aí, Luciano Massi, traga as informações do Uruguai, do Campeonato Uruguaio, por favor, vamos lá. O Clausura continua a pleno vapor na terra de Cavani e Soares. Começando o nosso giro pelas canchas do Uruguai, em partidas válidas pela 5ª rodada, na quarta-feira 9, a equipe do Progresso, sensação do campeonato, venceu mais uma. Dessa vez foi contra o Racing, 2-1. O duelo entre River Plate e Plaza Colônia terminou empatado em 0-0. O Boston River do interminável Louco Abreu venceu o Fênix por 2-1. Ainda no sábado, a equipe do Nacional superou o Danúbio por 1-0 no estádio Parque Central, graças ao gol de Rafael Garcia, na voz do inconfundível Alberto Quesmo. Vuelve a media, quiere tomar tirando violentamente. ¡Gol! Rafael García. ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! De 25 metros. Empalmou a pelota. Fechando a 5ª rodada do Clausura, na quarta-feira 10, o Juventude despachou o Rampla Juniors por 3-1. Defensor Sporting e Liverpool não saíram do zero. No duelo entre Charás, o Cerro Largo levou a melhor e superou o Atlético Cerro por 2-0, com destaque para o inacreditável gol de goleiro feito pelo arqueiro Washington Aguirre, na voz de Valentim Fernandes. Cerro Largo acá, se viene gol, increíble, el pase atrás del zaguero, no lo había visto a Techera que había quedado a mitad de camino, Aguirre, sí señor. Ainda na quinta-feira, o Peñarol ganhou do Wanderers pelo placar de 1-0. Lucas Viatri marcou o único gol no estádio Campeão del Siglo.
Está esperando Lucas Biatri. Va al córner, entran varios cabezazos. ¡Gol! ¡Gol del Peñarol! ¡Gol del Peñarol! Fue el centro. Cabezazo violento de Biatri. Agora, na sexta rodada do Clausura, 5 dos 8 duelos foram disputados na quarta-feira 16, começando pelo empate de 1-1 entre Boston River e Progresso. De maneira idêntica, Danúbio e Fênix também empataram. O Cerro Largo superou o Juventude por 2-0. A equipe do Atlético Cerro despachou o River Plate por 3-2. E o Nacional venceu o Plaza Colônia com tranquilidade, 2-0. Essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Futebol na Veia e Poliesportiva, aqui o futebol corre com mais emoção. Opa, e se corre com mais emoção, meus amigos. Falando sobre este campeonato uruguaio, La Primera División no Uruguai, tivemos jogos inclusive nesta quarta-feira, que foi citado já pelo nosso querido repórter Luciano Massi, e teremos outros jogos nesta quinta, lembrando que nós estamos gravando ainda antes desses jogos da quinta-feira. Então teremos Racing e Peñarol, Liverpool e Rampla, Montevideo Wanderers e Defensor, todos esses jogos na quinta-feira. No sábado também tem rodada, a 7ª rodada então começa no próximo sábado, dia 19 de outubro, Ícaro Dias. O Peñarol que tá mal, né, Max? O Peñarol que nesse ano sofreu com os times brasileiros, principalmente com o Flamengo e o Fluminense, tanto na Copa Libertadores como na Copa Sul-Americana, e no Uruguaio não consegue emplacar uma sequência de vitórias. Está apenas na 6ª colocação, enquanto seu arquirrival Nacional é líder, com folga, 100% de aproveitamento, 13 gols marcados e apenas 1 gol sofridos. Nacional vem com tudo nessa parte do Campeonato Uruguaio. E dando uma pincelada sobre a tabela, falando sobre os 10 primeiros colocados ali do campeonato, desse clausura uruguaio, temos o Nacional com 18 pontos, o Clube Atlético Progresso, que está muito bem, né? Assim como o Luciano Massi falou no seu boletim, com 14 pontos, Plaza Colônia com 13 na 3ª colocação, Cerro Largo com 12, Defensor Sporting com 10 e Peñarol também com 10. Na sequência, na 7ª colocação, Boston River, Cerro na 8ª, o River Plate com 6 pontos na 9ª colocação e o Danúbio com 5. Com 5 ainda temos mais alguns ali, o Juventude e o Liverpool estão também com 5 pontos. Aí já temos essa primeira parte do campeonato uruguaio sendo disputado. E lá embaixo na tabela temos na 13ª colocação o Racing, o Fênix com 4 pontos, ambas as equipes com 4 pontos, o Montevideo Wanderers com apenas 1 pontinho conquistado e o Rampla também com 1, com campanhas bem abaixo. Então este é o campeonato uruguaio. Alguma surpresa além do Peñarol, Ícaro? E do Progresso também, né? O Progresso que tá muito bem lá em cima. Progresso muito bem. Agora a decepção desse início do campeonato uruguaio é o Liverpool, né? O Liverpool que foi campeão, né, do intermédio e é apenas o 12º colocado, muito mal o começo do Liverpool, né? Oscilando muito, né? Oscilando demais. O Fênix, que vinha brigando pela vaga na Copa Libertadores, também mal demais, apenas 4 pontos, né? Porque no Uruguai se soma-se a tabela do Clausura e da Apertura. Não sei se do intermédio também conta como pontuação para definir quem é o melhor, quem mais pontuou no campeonato para conseguir a vaga na Libertadores. Mas o Fênix está muito mal, estava brigando, mas nos últimos 5 jogos 3 empates e 2 derrotas, então bem complicado é a classificação do Fênix. O Fênix que quase todo ano disputa a Copa Libertadores, é uma das equipes ali do Uruguai que ficam brigando para ver quem vai ser a terceira vaga, né, para estar disputando a principal competição do continente. Muito bem, vamos agora viajar ao outro lado do mundo. Vamos agora falar com o Leonardo Abraão, que traz as informações do campeonato chinês, sempre ele trazendo as melhores notícias da terra em que o pessoal come cachorro lá, né? Come cachorro, pega aquele... Qual é aquele outro cachorro da língua azul, rapaz? O Chow-Chow? Chow-Chow, o que eles fazem? Eles matam o Chow-Chow pra comer o Chow-Chow, mas eles guardam a língua. Ah, meu Deus. Porque o que eles pegam? Eles pegam o álcool de cachaça mesmo, colocam a língua do Chow-Chow como ela é azul e transformam num coração blue.
Ah, meu Deus do céu. Então, se você for pra China e te oferecer um Curaçao Blue, saiba, esse Curaçao Blue vai ter o gosto, vai ter a saliva de um cachorro. Ah, meu Deus, melhor deixar pra lá, né? Melhor deixar. Mas a gente vai aprender. Ainda não sabemos muitas coisas sobre a cultura chinesa, mas a gente vai tentar trazer alguma coisa pra vocês nos próximos programas. Então vamos lá, vamos com o Leonardo Abraão. Chega mais, venha trazer as informações, Leonardo. A Superliga Chinesa está de volta depois de mais uma pausa. Enquanto a Superliga não estava rolando, a seleção chinesa entrou em campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Catar em 2 partidas nas datas FIFA. No começo do mês, contra Guam, em território chinês, os chineses aplicaram uma goleada de 7-0, com um gol inclusive do ex-brasileiro Elkson. Já nesta semana, em território adversário contra as Filipinas, apenas um 0-0. A seleção chinesa segue com 7 pontos e firme em busca de uma vaga na Copa do Mundo. Agora voltando à Superliga Chinesa. No último domingo, já tivemos um gostinho do que será o próximo final de semana. Em partida atrasada da 24ª rodada, Beijing Heine e Chongqing Dangdai jogaram na capital e o time da casa acabou perdendo por 4-1 para o Dangdai. O grande destaque do jogo foi o brasileiro Allan Kardec, que estava tratando de uma lesão aqui no Brasil, voltou para a China e já marcou 4 gols só nessa partida. Agora, na 26ª rodada, que começa nesta sexta-feira, o Shenzhen encara o líder Guangzhou Evergrande, abrindo a rodada. Também na sexta-feira, o Tianjin Shanghai recebe o Guangzhou. Já no sábado, o Guangzhou RF Shandong Luneng e Beijing Guan e Xangai SPG é o grande destaque do dia. Já no domingo, encerrando a rodada, temos Tianjin T de Beijing Heine, Jiangsu Suning e Hebei Fortune, Henan Jiani e Chongqing Dangdai, Xangai Shenhua e Dalian Fang. Relembrando a briga pelo título, nós temos em primeiro lugar o Guangzhou Evergrande com 59 pontos, em segundo lugar o Beijing Yuan com 58 pontos, em terceiro o Xangai SPG com 56, todos com chances de título. Brigando contra o rebaixamento, nós temos o Beijing Heine com 12 pontos na lanterna, o Tianjin Shanghai com 18 e o Shenzhen com 19, um ponto acima da zona de rebaixamento. Nós ainda teremos, além dessa rodada, mais outras 4, uma na outra semana, e as outras 3 serão apenas após uma última pausa do campeonato chinês. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Muito bem, essas foram as informações, também falando agora sobre o campeonato chinês. E tivemos neste último domingo, dia 13 de outubro, nós tivemos Beijing Heine contra o Chongqing Lifan. E o Lifan teve uma apresentação muito boa, né? Sendo que Allan Kardec marcou todos os 4 gols da partida, meus amigos. 4 gols de Allan Kardec, ele que é brasileiro, teve passagens pelo São Paulo, pelo Palmeiras, acabou fazendo 4 gols. E o Allan Kardec estava cotado no começo do ano para voltar para o Brasil, mas aí pintou, né, uma proposta da China, ele preferiu ficar no futebol chinês, e aí marcando 4 gols num jogo só. Não sei que música que ele pediu na China, se eles entenderam o que o Allan Kardec falou, mas campanha muito boa, né, se a gente for pegar pelos números do Lifan. O Lifan está na 8ª colocação, tá próximo, né, se fosse brigar por uma possível 4ª vaga, né? A gente que frisa bastante que se o Guangzhou Evergrande vencer a Champions League da Ásia, pode abrir uma vaga no campeonato chinês. Inclusive até vamos perguntar pro Leonardo Abraão pro próximo PGM se ele tem essa informação, se quando você vence a Superliga, quando você vence a Champions League da Ásia, se abre uma vaga para o país que conquistou o título, né? Que seria muito importante aí se o Lifan conseguisse essa vaga. Mas o campeonato tá aberto, né? O campeonato que a gente brincava, falava, não, o Guangzhou tá nadando de braçada. Agora não, agora o Guangzhou tá bem complicada, com o Guan e o Xangai SPG bem na cola, brigando pelo título chinês. Ainda mais por conta dos 2 tropeços, né, do Guangzhou, que 3 na verdade, né, um empate e 2 derrotas, mas o prejuízo maior nessas 2 últimas derrotas, né, e a gente vê que agora está apenas 1 ponto do segundo colocado e 3 pontos do terceiro, que é o Xangai SPG. Então, muitas coisas ainda vão rolar nesse finalzinho de campeonato chinês. Lembrando que temos 2 equipes ainda com 24 partidas disputadas, né? Os outros times todos com 25, que é o Beijing Heine, que está com 24 partidas disputadas, e o Guangzhou RF,
que está também com 24 partidas disputadas, ainda tem um jogo a menos, portanto, que as outras equipes, e vão duelar logo menos neste campeonato. É isso mesmo, né, Icaro Dias? Exatamente, Gabriel. Muito bem, então vamos agora passar para a Terra do Sol Nascente. Vamos falar com Rafa Regis. Rafa, traga as informações, por favor, do campeonato japonês. Sou o gongo aí, por favor, hein? Irashaimase! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este resumo do que aconteceu e vai acontecer na J-League, o campeonato japonês. Bom, gente, nesse último final de semana nós não tivemos rodada lá da J-League, mas neste próximo a bola volta a rolar normalmente. Ela não rolou porque a Copa da J-League pediu passagem para definir aí os finalistas. Aliás, as equipes que vão brigar pela taça aí no dia 26 de outubro serão Gamba Osaka e Consadole Sapporo. Este que, por sinal, eliminou o atual líder da J-League, Kawasaki Frontale. Bom, e falando do Kawasaki, agora falando da J-League, a equipe líder do campeonato vai entrar em campo já nesta sexta-feira, às 7 horas da manhã pelo horário de Brasília, para encarar o Matsumoto Yamaga, que luta contra o rebaixamento. No mesmo dia e horário, jogam Consadole Sapporo e Cerezo Osaka. No sábado, destaque, claro, para o vice-líder FC Tóquio, que viaja para enfrentar o vice-Alcobe, e o terceiro colocado, Yokohama Marinos, joga diante de sua torcida contra o Shonan Bellmare. Complementam a rodada, também no sábado, Gamba Osaka e Kawasaki Frontale, Shimizu S-Pulse e Sanfrecce Hiroshima, Nagoya Grampus e Vegalta Sendai, e o desesperado Júbilo Iwata enfrentando o Sagan Tozo. Relembrando, o G3 tem Kashima Antlers com 55 pontos, seguido por FC Tóquio com 52 e com 1 ponto a menos o Yokohama Marinos. O Z3 tem o Sagan Tozo com 31 pontos, Matsumoto Yamaga com 28 e o Lanterna Júbilo Iwata com 21 pontos. Faz tempo que eu não falo da artilharia, né? A artilharia tá uma beleza, só tem brasileiro quase, viu? Temos aí Marcos Júnior do Yokohama Marinos com 13 gols marcados, juntamente com Diego Oliveira, do FC Tóquio. Aí tem um espanhol aí no meio, Davi Villa, com 12 gols marcados, assim como Douglas, outro brasileiro, também com 12 gols marcados. E por falar no Douglas, vamos homenagear o brasileiro, já que ele marcou o gol de sua equipe, né? Contra o Urawa Red Diamonds, mas não evitou a derrota. O Urawa venceu por 2-1, mas o gol do Shimizu S-Pulse foi marcado por Douglas. Seguinte, depois da disputa da 29ª rodada, o campeonato terá uma longa pausa aí pela frente para a disputa da Copa do Imperador, que está na sua 99ª edição. É sim, o campeonato mais antigo do Japão. Mas disso eu falo na semana que vem, com tudo que aconteceu nessa rodada que está por vir. Estas foram as informações da J-League, o campeonato japonês. Rafael Regis para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Rapaz, outra coisa boa pra gente poder falar sobre esse campeonato japonês, a J-League. Lembrando que teremos essa pausa logo menos e já deixa com um gostinho de quero mais, porque a gente precisa saber, a gente precisa entender como é que funciona essa Copa do Imperador, hein? É o torneio mais velho do Japão, 99 edições. Anos. E o destaque que o Rafa citou no boletim é o Davi Villa, sendo um dos artilheiros do campeonato chinês. Ele que já foi artilheiro do campeonato espanhol, já foi artilheiro da MLS, agora buscando, trilhando outro caminho na Terra do Sol Nascente, né? E lembrando que também tá tudo muito embolado também no campeonato japonês, né? Temos alguns times brigando ali pelo título, e a gente consegue ver que o Kashima Antlers se mantém à frente, porém tá muito próximo ali ao FC Tóquio. FC Tóquio que tropeçou na sua última partida, e ele que estava em primeiro, né? Foi ultrapassado pelo Kashima Antlers, e o Yokohama Marinos também tá ali no encalço, tá tudo pertinho ali, a diferença de pontos é mínima. Temos 2 pontos de diferença do FC Tóquio para o Kashima Antlers e de 3 pontos que separam o Yokohama Marinos do próprio Kashima Antlers.
Na verdade, Max, pegando o exemplo do próprio campeonato chinês, os líderes, no caso o Guangzhou e o FC Tóquio, que estava liderando, tiveram os mesmos resultados nos últimos 3 jogos. 2 derrotas e um empate. É verdade. Só que, por outro lado, quem está crescendo, que até no último PGM eu tinha citado, é o Yokohama Marinos, com 4 vitórias e um empate. Então é o time que mais está evoluindo. O Kashima Antlers, lógico, tinha preocupação com a Champions League Asiática, então agora que não consegue mais brigar pelo título porque foi eliminado pelo Guangzhou Evergrande, tá focando todo o seu investimento nesse título, né? O Kashima Antlers, que é comandado pelo Zico, né? O Zico, que é um dos diretores da equipe. Muito bem, vamos agora fazer um rápido intervalo, já a gente volta. Falaremos mais, agora vamos viajar também para a Europa para poder falar mais sobre o futebol no mundo. Então agradeço por enquanto, a gente vai fazer só uma rápida pausa, a gente já volta para poder falar sobre muito mais. Até daqui a pouco, já voltamos. Você está ouvindo Futebol na Veia. Muito bem, estamos de volta, voltamos para falar sobre o futebol turco e Renan Silva traz as informações. Chega aí, Renan, vem trazer as informações pra gente sobre o Turcão. Após a pausa para a data FIFA, a 8ª rodada da Super League tem início nesta sexta-feira, com o Galatasaray recebendo o Sivasspor no estádio Turk Telekom. O Leão de Istambul é o 10º colocado com 10 pontos, e na terça-feira recebe o maior campeão Real Madrid pela UEFA Champions League. No sábado, o Besiktas visita o Ankara Gucci para se distanciar da zona de rebaixamento. O Águia Negra é o 12º colocado com míseros 8 pontos, e na quinta-feira recebe o Braga de Portugal pela Liga Europa no Vodafone Park. No domingo, o Fenerbahçe visita o Denizlispor buscando a entrada no G4. O Canário Amarelo está na 5ª posição com 11 pontos. Essas foram as informações do futebol da Turquia. Eu sou Renan Silva, Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, aqui no Futebol. Muito bem, essas foram as informações rápidas e precisas de Renan Silva falando sobre a rodada do Campeonato Turco, que terá jogos a partir desta sexta-feira. Sexta-feira, então, Galatasaray e Sivasspor se enfrentam. Este é o primeiro jogo da abertura da rodada. Galatasaray que venceu nos últimos 5 jogos 2 vitórias e 3 empates consecutivos. Então o Galatasaray precisa melhorar um pouco dentro do Campeonato Turco, está 4 pontos atrás do Alanyaspor. E na semana que vem tem parada dura, viu, Gabriel? Um cara nada mais nada menos que o Real Madrid, que também tem crise na UEFA Champions League. Precisa dessa redenção. Podemos dizer assim que é o jogo dos desesperados, viu? Já podemos colocar essa conotação já pro jogo, né? Exatamente. O Real que perdeu pro Paris Saint-Germain no primeiro jogo, empatou no segundo com o Clube Brugge, né, da Bélgica em casa, e agora vai pro all-in, né, como dizem no poker, contra o Galatasaray, jogando na próxima terça-feira. Pois é, apostará todas as suas fichas na próxima rodada. Vamos ver o que vai acontecer, tanto com o time turco quanto com o Real Madrid. Lembrando também que teremos ainda mais outros jogos, e somente na segunda-feira, no jogo entre Konyaspor e Yeni Malatyaspor, que teremos a conclusão dessa 8ª rodada do Campeonato Turco, que traz em sua classificação a seguinte colocação do Alanyaspor na primeira posição, ele que havia perdido nessa última rodada. Primeira derrota do campeonato. Primeira derrota, depois uma sequência ruim também, com 2 empates e uma derrota do time do Alanyaspor, com 14 pontos. Depois temos o Sivasspor com 12 e o Trabzonspor também com 12, seguido do Konyaspor também com 12. Tá tudo embolado aí. Depois outros 4 times com 11, temos o Fenerbahçe, o Istambul, o Antalyaspor e o Gaziantep. Todos esses times com 11, então tem muita coisa para rolar. Muita coisa pode mudar ainda no Campeonato Turco neste início ainda, né? Sem dúvidas, do primeiro ao 8º, a diferença de 3 pontos.
é que tá um campeonato muito equilibrado nesse início, né, Gabriel? As equipes ainda não conseguiram se acertar da melhor maneira possível, mas acredito que o título fica, como todo ano, né, entre Fenerbahçe e Galatasaray. Que a diferença, aliás, entre as duas equipes é apenas de 1 ponto. Muito bem, vamos agora para a Espanha. Lauren Berger, sempre com seus boletins muito animados. Vamos ouvir, né? Vamos ver é boa, né? Vamos ouvir o que Gostaríamos que fosse em vídeo também, por que não? Quem sabe um dia? Vamos pensar nisso para os próximos programas. Vamos tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Enfim, vamos lá, vamos com Lauren Berger, ela que traz as informações. Será que vai ter boletim animado hoje de novo? Eu sei que nas últimas 3 semanas ela tá ganhando disparado do Alexander Vieira, viu? Meu Deus, então vamos lá. Segundo bolão. Então chega mais, Lauren, traga as informações da La Liga e também da seleção espanhola. Olá, chicos e chicas! Cá estou eu para falar do melhor futebol do mundo. Futebol espanhol, é claro, né? E nessa semana não tivemos mais uma rodada da La Liga por conta da data FIFA. Porém, a seleção espanhola entrou em campo e supriu a falta do campeonato espanhol em partidas válidas pelas eliminatórias da Eurocopa. No último sábado, os espanhóis enfrentaram a Noruega e, jogando fora de casa, a Espanha arrancou um empate por 1-1. Saúl marcou logo no início do segundo tempo em um gol muito bonito, mas no final do confronto, King deixou tudo igual. Esse foi o primeiro empate dos espanhóis. Já na última terça-feira, os mesmos encararam a Suécia, jogando fora de seus domínios novamente. E o placar foi de 1-1 de novo. E apesar de atacarem mais, assustando os suecos diversas vezes, foram os mandantes da partida quem abriram o placar. Berg assinalou o primeiro gol do confronto. Mas Rodrigo Moreno entrou no segundo tempo e mudou tudo. O jogador operou um verdadeiro milagre na partida. No segundo minuto do acréscimo, Rodrigo recebeu e escorou e deixou tudo igual, conquistando o segundo empate da Espanha. Então, com esses 2 resultados, uma notícia muito boa. A Espanha já está classificada para a Eurocopa de 2020. O time permanece na liderança do grupo F e só pode ser alcançado pela Suécia ou pela Romênia. O time ainda não perdeu nenhum confronto e já possui outras 6 vitórias. E o campeonato espanhol, vulgo o melhor campeonato do mundo, volta nesse final de semana. E logo de início, o Granada recebe o Osasuna na sexta-feira, fazendo a gente começar o final de semana de maneira muito boa. Já no sábado, o Barcelona dá motivos para a gente acordar cedo e encara o Eibar fora de casa às 8 horas da manhã. No mesmo dia, às 11 horas, o Atlético de Madrid encontra o Valência. E mais tarde, Getafe recebe o Leganés. Encerrando o dia com chave de ouro, o Real Madrid viaja e enfrenta o Mallorca. Já no domingo, Alavés e Celta, Real Sociedade Betis e Espanhol e Vila Real se encontram pela manhã. De tarde, o Atlético Bilbao e o Real Valladolid entram em campo. E para encerrar a rodada, o Levante visita o Sevilha. E por fim, temos novidades para os fãs do Barça. Ansu Fati, uma das estrelas do time, se tornou o segundo jogador mais novo a defender a seleção sub-21 da Espanha. Com apenas 16 anos, Ansu tem se destacado. Ainda, Ansu Fati está entre os 20 finalistas ao prêmio Golden Boy, dado ao melhor jogador sub-21 da Europa. E essas foram as informações do futebol espanhol. Eu sou Lauren Berger, para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adiós, muchachos! Muito bem, com várias informações, tanto sobre a seleção quanto sobre também o campeonato, sobre a La Liga. Já temos então a Espanha como participante da UEFA Euro 2020, que terá como sede na final Wembley, lá na Inglaterra. Pouca coisa, né? Só isso, né? Só isso. Só um dos templos do futebol, né? Um dos templos mais contemplados do futebol chama-se Wembley. Exatamente. E falando sobre
contemplar marcas históricas. E dizendo antes de qualquer coisa também que a Espanha deu duas tropeçadas aí nesse fim de semana, hein? Tropeçou contra a Noruega no finalzinho do jogo que marcou o jogo de número 150 de Sérgio Ramos com a camisa da seleção espanhola. Se não me falha a memória, é o maior jogador que atuou pela camisa pela Fúria, superando o Iker Casillas. E agora vamos ver qual vai ser o caminho da Fúria, né, no campeonato, na próxima Eurocopa. A gente não sabe. Provavelmente o sorteio saia até o final do ano, né? Que eles têm que decidir como que vai ser o sorteio, deixar tudo bonitinho para a próxima edição. E voltando pro melhor campeonato do mundo, segundo a Lauren Berger. Tem gente que vai discordar daqui a pouco. Tem briga aí. Aguardem. Mas o Real vindo muito bem, né? Pelo menos na La Liga, com 100% de aproveitamento, seguido pelo Barcelona. Detalhe, o Barcelona nessa temporada tá com o melhor ataque da competição, só que também a defesa não tá nada legal, né? 20 gols. Não, marcou 20, sofreu 10, não é números tão positivos assim, né? Não tá tão bem balanceado, né? A defesa do Barcelona sofrendo muito. E sobre o Ansu Fati, com 16 anos... Esse menino aí vai dar trabalho, Vai dar trabalho, ele já tá concorrendo ao Golden Boy. 16, 17, 18, 19, 20. Pô, ele pode ganhar 5 vezes esse prêmio. É sacanagem o que esse moleque joga. Inclusive, conversando com alguns colegas meus, eles falaram, pô, esse era o caminho que o Messi deveria ter feito. Porque o Messi teve a oportunidade de ser naturalizado espanhol e não foi. E a Copa do Mundo que o Messi poderia ter ganho seria com a seleção da Espanha, que ganhou com aquela base da La Masia, e o Messi não ganhou. E lembrando que temos um brasileiro que tá fazendo gol a rodo lá, que é o Rodrigo, né? O Rodrigo, que é brasileiro, mas naturalizado espanhol, que joga com a camisa do Valência, já tem algumas temporadas. Ele tá indo muito bem e sempre tá sendo convocado para a seleção espanhola. Substituto do Diego Costa, que também é outro brasileiro que também teve um sucesso meteórico na seleção da Espanha. Não teve uma sequência com a camisa da Fúria, mas um excelente jogador que fez história. E que também segue bem lá no Atlético de Madrid, né? Teve uma ótima temporada no Chelsea, depois foi pro Atlético de Madrid, agora não tá com aquele ímpeto das últimas temporadas. Lógico que a idade pesa, o Diego Costa, jogador um pouco mais veterano, mas é um dos principais jogadores da equipe do Diego Simeone, que está na terceira colocação do Campeonato Espanhol. Muito bem, vamos agora então falar sobre o futebol espanhol. Vamos até a Inglaterra. Segundo o Alexander, também é o melhor campeonato, o melhor futebol do mundo está por lá. Aliás, temos um duelo. Quem leva o motorrádio da semana? Vamos ver, vamos analisar. A Lauren tá com tricampeonato aí. Vamos ver o que o Alexander vai aprontar hoje. Aliás, o Alexander nas últimas rodadas tá bem baixo, viu? Ele não tá tão animado, não tá consultando adivinha quem é. Vamos ver o que ele vai aprontar hoje. Vamos ouvir então. Chega aí, Alexander, traga as informações do campeonato inglês e também sobre a seleção inglesa nessas últimas datas dedicadas à FIFA. Muito bem, vamos lá. Olha quem voltou, eu trazendo as informações do futebol inglês. Não tivemos Premier League, mas tivemos eliminatórias da Euro. A Inglaterra começou até mal. Na sua primeira rodada na data FIFA, perdeu para a República Tcheca fora de casa por 2-1. Mas, na última segunda-feira, venceu por 6-0 a seleção da Bulgária, gols de Rashford, Barkley 2 vezes e também Sterling 2 vezes, e Kane fechou a conta nessa partida que foi triste e lamentável. As ofensas racistas, né? Até o momento não saiu nenhuma punição para a seleção búlgara, mas esperamos que a UEFA não seja omissa, né? Não passe pano e dê uma punição severa para a Bulgária, para que não aconteça mais esse tipo de coisa, né? 2019 e a gente ainda tem que falar disso no futebol. Mas o grupo A das eliminatórias da Euro ficou desta forma: a Inglaterra líder absoluta com 15 pontos, República Tcheca tem 12, Kosovo tem 11, Montenegro e Bulgária, as duas últimas colocadas, com 3 pontos. Na próxima data FIFA, a Inglaterra encara a seleção de Montenegro no dia 14 de novembro e no dia 17 vai encarar a seleção de Kosovo. Mas agora vamos falar dela. Ela está de volta no próximo sábado com 8 partidas a Premier League. O Everton encara o West Ham, o Aston Villa recebe o Brighton,
Tottenham tenta sair da má fase, encarando o lanterninha Watford. Wolverhampton e Southampton também duelam. Chelsea e Stamford Bridge recebe o Newcastle. Bournemouth e Norwich também vão travar uma batalha. E tem uma partida de duas equipes que estão bem na competição, o Leicester e o Burnley. E o Manchester City de Pep Guardiola vai viajar até Londres para encarar o Crystal Palace. Mas o grande jogo da rodada acontece no domingo, ao 12:30, naquela hora do almoço, aquela macarronada, aquele churrasquinho. Você pode acompanhar Manchester United e Liverpool. Manchester United que faz a pior campanha de sua história e o Liverpool 100% na competição. E para finalizar, na segunda-feira, tranquilinho, 4 horas da tarde, o Sheffield United vai receber o Arsenal de Nicolas Pepe. E essas foram as informações da mais querida Premier League. Vamos cá entre nós aqui, ó, pra você, pro nosso ouvinte, pra vocês aí também, Ícaro e Gabriel. Se vocês pudessem namorar a Premier League, vocês não namorariam? Não é aquela mulher de respeito, aquela morena responsa Premier League? Fala a verdade. Essas foram as informações do futebol inglês. Sou Alexander Vieira para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Goodbye! Alexander. Melhorou. O que você acha? Você encararia a Premier League como essa linda donzela? É uma linda donzela, uma princesa de respeito. Só que eu sou apaixonado pelo Couch, então eu não conseguiria trair o campeonato italiano em relação ao campeonato inglês. Mas é um excelente campeonato que... Inclusive ele falou que ele já lembrou meu almoço, né? Domingo, com certeza eu vou ver esse grande clássico, o maior clássico do futebol inglês. Manchester e o Liverpool, aliás, o Manchester que promete um pacotão de reforços nessa janela do meio de ano, porque a coisa pro Solskjaer não tá fácil não, viu? E os jogos que parecem, assim, pelo menos à primeira vista, que serão os mais disputados, pelo menos esperamos que sejam os mais disputados, são Chelsea e Newcastle. Chelsea e Newcastle pode ser um duelo bem legal, tem brasileiro bom também lá no Newcastle, que tem o Joelinton que tá jogando bem, né, nessa chegada, ele que veio do futebol alemão, né, para jogar no time do Newcastle. Temos também o Leicester e Burnley, que também é um duelo interessante dentro dessa rodada. E claro, a gente não pode deixar de fora Manchester United e Liverpool, apesar da campanha muito aquém do time do Manchester, né? A gente precisa enaltecer essa partida, que são dois times tradicionalíssimos. E Everton West Ham também é um jogo muito interessante, porque de um lado tem o Felipe Anderson, que é jogador da Lazio do Santos. Tem Richarlison do outro lado. Tem Richarlison, menino pombo, e tem Bernard, aquele que diziam que teria alegria nas pernas. Alegria. Aliás, do último boletim do Alexander, que ele colocou o Davi Luiz lá, alegria pro seu povo. Isso. Por favor, tente fazer algum com o Bernard, o menino que tem alegria das pernas, que com certeza eu já vou garantir o like. Muito bem, então essas foram as informações. Também falando sobre a seleção, mais um ato racista agora por parte da torcida búlgara. E todos os jogadores negros da Inglaterra, quando pegavam na bola, o pessoal imitava macaco. Então, assim, são coisas muito tristes, né? A gente tem acompanhado esses casos que ocorreram na Itália, nesses últimos programas que nós tivemos, em que o Kaique trouxe essas informações. Cada rodada tinha um problema de racismo na Itália, praticamente. Tivemos também outro caso de racismo, que também foi lá na Rússia, com o Malcolm. Então são casos assim que esperamos que realmente do futebol, porque não existe mais espaço para racismo, não existe mais espaço para selvageria, né? E pensar que a Bulgária já chegou à semifinal de Copa do Mundo em 94 contra a Itália. E mereceu levar esses 6, viu? E agora, tomando esses 6, não conseguindo, sabe, voltar a ter jogou 2 Copas do Mundo, 94 e 98, com Stoichkov. De lá pra cá não conseguiu jogar mais nada e parece que quer ter notoriedade, mas não precisa você trazer essa coisa nojenta, né? O horário permite, que é o racismo. É muito triste, viu? Muito sabe, triste. É complicado você, sabe, tem profissionais do outro lado, ninguém tem... Deus escolheu a cor de cada um, não precisa você julgar a cor que cada um tem. Basta respeitar o seu próximo, independente de você gostar ou não. Respeita. E claro que isso não difere ninguém, apesar da não, cor, não vai diferir contrário. Se a pessoa é mais inteligente, se a pessoa tem mais capacidade, se a pessoa... Claro que não existe isso. Se você for pegar os maiores gênios do esporte, são negros. Michael Jordan, Pelé e Muhammad Ali.
E o Usain Bolt também dá pra colocar na lista, o Carl Lewis, enfim. E você ficar com essa coisa, tipo, essa coisa ridícula, parece retrógrada, né? Parece que tipo, um exemplo, eu sou branco, eu não sou bom, então eu tenho que menosprezar aquele que é afrodescendente pra ver se eu consigo ter notoriedade. Então isso, sabe, isso é ridículo nos tempos de hoje. É a mesma coisa com quando tem os assuntos com a mulher, que a gente lembrou no último programa lá da Julieta. O machismo, sabe? São coisas que não precisa, gente. Cada um tem que fazer o seu melhor, né? E você vai aparecendo, precisa você tentar menosprezar os outros, porque se você menosprezar os outros, só vai estar dando força pro outro ter notoriedade. E óbvio que isso não vai fazer você você pode até no momento se sentir melhor, você diminuir a pessoa, mas isso não o faz maior do que ninguém. Concordo em gênero, número e grau, aliás, papel que eu já assino com a carta, porque é absurdo, gente, verdade. É absurdo. Não, mas no século XXI, se fosse o século XIX, que existiam N coisas, até mesmo no meado do século XX, mas pô, agora no século XXI, com tanta informação, tipo... globalização, né, atingindo uma gama tão grande, né? Sim, hoje em dia não tem mais essa história de cor, sexo, idade, todo mundo é a mesma coisa e vambora. E segue o jogo. Muito bem, vamos então seguir o nosso jogo aqui, vamos falar sobre o futebol português. Dessa vez não teremos Famalicão e Dias. Tô lamentável, viu? O Edson Guimarães ele vai trazer Famalicão deveria ser a base da seleção portuguesa, pra isso sim podemos falar sobre o Famalicão, viu? Na ótica de Ícaro Dias, então, o Famalicão era pra ser aliás, se fosse a base, teria ganhado da Ucrânia, viu? Então vamos lá, vamos escutar aqui Edson Guimarães, quais as informações do Campeonato Português e da seleção portuguesa também. Vamos lá. Para a tristeza de todos nós, o Campeonato Português só volta na próxima sexta-feira, dia 25. Desse modo, Ícaro Dias, não temos muito o que dizer sobre o nosso querido Famalicão. Entretanto, para que lembremos da belíssima tabela de classificação da Liga NOS, vou citar o G4 e os dois times que se encontram na zona de rebaixamento. Em primeiro, no topo, o invicto Famalicão soma 19 pontos em 7 partidas. Logo na sequência, Benfica e Porto somam 18 pontos, e o Vitória de Guimarães fecha o grupo com 12 pontos. Lá embaixo, o Paços de Ferreira tem 4 pontos e o Aves, com 7 derrotas, segura a lanterna com apenas 3 pontos na competição. Agora vamos de data FIFA, pois a seleção portuguesa entrou em campo pelas eliminatórias da Eurocopa. Primeiro, na sexta-feira, dia 11, Portugal recebeu Luxemburgo no estádio de Alvalade, velho conhecido de Cristiano Ronaldo, e venceu por 3-0. Gols de Bernardo Silva, CR7 e Gonçalo Guedes. Esse gol da besta enjaulada foi o de número 699 em sua carreira. Aproveitando o gancho do estádio de Alvalade, casa do Sporting, a atual gestão do Clube de Lisboa estuda a mudança do nome do estádio para homenagear Cristiano Ronaldo. Isso é muito interessante, pois dificilmente nós vemos homenagem a pessoas que estão vivas, né? Continuando com a seleção, a outra partida aconteceu nesta segunda-feira, diante da líder Ucrânia, em Kiev. O resultado não foi favorável aos russos. No final, 2-1 para a Ucrânia, gols de Yarenchuk e Yarmolenko. Quem descontou para os visitantes foi ele, sempre ele, Cristiano Ronaldo. Com um gol de pênalti, Cristiano chegou ao gol de número 700 em sua carreira, sendo 5 pelo Sporting, 32 pela Juventus, seu atual clube, 95 por Portugal, 118 pelo Manchester United e 45, olha, só 10 vezes mais, 450 pelo Real Madrid. Falando agora sobre a tabela de classificação do Grupo B, a Ucrânia já está garantida na Euro 2020, com 19 pontos. Já Portugal, apesar de estar na segunda colocação com 11 pontos, não pode tropeçar diante da Lituânia e Luxemburgo, seus próximos adversários. Isso porque a Sérvia está em terceiro com apenas 1 ponto a menos. Ícaro, menos de 2 semanas para Portugal e Famalicão, hein? É isso, pessoal. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Dá pra aguentar mais um pouquinho? Tá difícil, viu? É tipo aquela... Quando sua mulher viaja, que fica 2 semanas fora, você tá louco pra ver, pra beijar, pra amar. Ah, Famalicão, seu lindo. Uma hora de pantufas no meu coração. Sensacional. E falando sobre a seleção portuguesa, nós tivemos essa marca histórica alcançada por Cristiano Ronaldo, 700 gols na carreira. Dá pra brigar pelo gol 1000 ainda? Ah, cara, acho difícil, viu? Ele já não é tão novinho assim o Cristiano Ronaldo, né? Bem, se ele jogar aqui no Tudo Maravilha até os 41, do Cats aqui de Taboão da Serra, provavelmente.
Vai contando outros gols vai também, contando outros videogame. gols, outras ligas. Mas o Cristiano é fora de série, é um dos caras que quando começou a criar gosto por marcar gol, se tornou o monstro que ele é hoje. Aliás, eu acho justa a homenagem se o Sporting trocar o nome do Avalade para Cristiano Ronaldo Stadium, seria sensacional. Da mesma maneira que o Estádio da Luz do Benfica poderia sim receber o nome do Eusébio, que é outro grande ícone do futebol português. Porque é legal você homenagear as pessoas. Tudo bem que o Eusébio não está mais entre nós, mas, sabe, a referência, porque às vezes um jogador acaba montando a história do clube. Você pode pegar o Pelé, que montou a história do Santos, a família Maldini, que montou a brilhante trajetória da equipe do Milan. Enfim, acho que é legal você representar o nome do atleta que construíram realmente né, o clube, né, de alguma forma. O Gento pro Real Madrid, Rogério Ceni pro São Paulo, enfim, vários grandes nomes que tiveram uma identificação com o clube, isso que é bacana. É verdade. Pena que ele não ficou muito tempo atuando pelo clube, né, o Cristiano Ronaldo. Eu acho que isso acaba pesando também um pouco pelos torcedores para ocorrer essa mudança no nome. Mas também tem que se salientar a importância dele para a seleção portuguesa também. Não, sem dúvida. 2 finais de Euro, semifinal de Copa do Mundo. É o cara que mudou o patamar do futebol português. Porque Portugal sempre aquela chegava, mas não levava. A partir da última Eurocopa chegou e levou com méritos graças à besta enjaulada, o CR7. Muito bem, vamos agora falar sobre o futebol italiano. Agora vem meu amor, né? Agora vem meu amor, obrigado. Então vamos lá e vamos ouvir o que tem a dizer Kaique Ribeiro, sempre musical nos seus boletins. Kaique Ribeiro chega mais, vamos lá, vamos ouvir o que ele tem a dizer. A gente comenta mais sobre o desempenho da Azzurra nesses últimos duelos na data FIFA. Na última data FIFA, a Itália garantiu vaga para a Eurocopa 2020, com 3 rodadas de antecedência, se recuperando de tragédias recentes nas últimas 2 Copas e na Euro 2016. No último sábado, diante de mais de 60 mil pessoas no Estádio Olímpico em Roma, onde a Azzurra não jogava desde 2015, os italianos bateram a Grécia por 2-0 e assim se classificaram para a parte final da competição europeia. O ítalo-brasileiro Jorginho abriu o placar e Bernardeschi deu números finais ao duelo. Com a vaga carimbada, o técnico Roberto Mantini pôde poupar os jogadores e escalar o time reserva contra Liechtenstein fora de casa. E com gols de Bernardeschi, Belotti 2 vezes, Romagnoli e El Shaarawy, a Azzurra venceu os donos da casa por 5-0. A Itália chega a 24 pontos nas eliminatórias e com isso também garante a liderança do seu grupo. Falando sobre o mercado da bola, a Juventus começa a fazer sondagens por 2 jogadores do Chelsea, o volante francês Kanté e o lateral ítalo-brasileiro Emerson Palmieri. Já no Milan, a procura parece ser por um meio armador. Mario Götze, do Borussia Dortmund, e Mesut Ozil, do Arsenal, são especulados. Enfim, a Série A Team volta para sua 8ª rodada neste fim de semana, com destaques para as estreias dos técnicos Stefano Pioli no Milan, contra o Lecce, e de Claudio Ranieri na Sampdoria, diante da Roma. Essas foram as informações do Calcio com Kaique Ribeiro. Futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Arrivederci! Hoje foi rapidinho, não deu tempo nem de comer a pizza, hein? Não, o Gelino veio com pizza, nem com canoli. Aliás, você sabe o que é a birra em italiano? Birra, se eu não estou enganado, é cerveja. Exatamente. Também não veio com graçolas de cerveja. Kaique tá modesto. Ele falou que vai aprontar só quando tiver o final de ano do futebol na veia. Ele falou, não, estou tranquilo, estou sereno. Falou no último programa, o Ícaro estava indignado com o Milan e continua indignado com o Milan porque fica iludindo seus torcedores, porque o Marco Reus não vai sair do Borussia Dortmund. Isso aí é piada, fica contando piada de mau gosto. Agora o Mesut Ozil, ele já tá de saco cheio do Arsenal mesmo, tá querendo sair. Pode vir, a gente agradece, a gente fica muito feliz com esse reforço, porque o Milan não tem armação e seria um cara muito importante também por aqui pro Rossoneira. E tem estreia pelo lado da Sampdoria, Claudio Ranieri voltando à Itália, né, pra poder trabalhar como técnico novamente. Coitado, você tá pegando uma bucha que... Mamãe, aliás, a camisa da Samp é uma camisa muito pesada, né? Da camisa da Sampdoria. Agora, pegar lá na última colocação do Calcio pra tentar
reverter com esse time da Sampdoria, olha, não sei não, viu? Acho que vai azedar o humor da Tarantella. Aliás, as duas equipes, né? Tanto a Sampdoria quanto o Genoa, que fazem o clássico, né, da região, mas sofrendo bastante nesse início do campeonato. E falando sobre a seleção da Itália, o pessoal... Foram 2 vitórias, hein? 2 vitórias, usando o verde. Pelo amor de Deus, como a Itália de verde não é a Itália, é outra coisa. Mas tem o verde na bandeira até, não tem? Sim, mas a Itália é conhecida no mundo como Esquadra Azzurra, não é conhecida como Esquadra Verde. Então fica meio que pesada, mas que bom que a Itália conseguiu voltar a ter dias melhores com o trabalho do Roberto Mancini, que saiu da Inter para dirigir a seleção da Itália, tá fazendo um bom trabalho. A Itália volta à Euro. A Itália, que na última edição da Eurocopa foi eliminada nos pênaltis contra a Alemanha. Aliás, a Alemanha, que é um grande freguês da Itália em todas as competições, só nessa última acabou sendo perdeu, né, nos pênaltis, mas a Itália tentando voltar a ter protagonismo no futebol internacional. Vamos ver se nessa Euro consegue alguma coisa, né? Destaque para essa goleada em cima de Liechtenstein, né, que foi por 5-0 jogando no país do adversário, e contra a Grécia foi 2-0 também neste duelo que foi no último sábado, dia 12 de outubro, e na terça-feira então a Itália aplicou essa goleada sobre Liechtenstein. Mas é aquela, como diz meu avô, jogou contra ninguém, né? Jogou contra ninguém com o time reserva da Itália. Então é complicado, não dá pra obrigação, né? Querendo ou não, países que não tem tanta tradição assim acabam perdendo por bastante. É aquela história, não tem tradição, você teoricamente ser obrigado a passar o carro. Não é igual algumas pessoas falaram assim, pô, mas o Brasil empatou contra a Nigéria. Pô, mas a Nigéria conquistou uma medalha olímpica primeiro do que o Brasil. Empatou contra o Senegal, mas o Sadio Mané tá jogando uma barbaridade no Liverpool. Então tem algumas coisas que as pessoas às vezes não querem entender. Às vezes acham que só existe o futebol em alguns países do mundo, mas aquele eixo, né? Aquele eixo a mesa dos 8, como eu gosto de chamar, dos 8 campeões mundiais, mas não é bem assim que a bola rola no mundo afora. Muito bem, então vamos agora partir para a Alemanha. Falamos sobre a Itália e, segundo o Ícaro Dias, a freguesa, né, a seleção alemã. Os números provam, viu? Vamos ver, vamos analisar. Próximo programa eu vou levantar os números, tanto em... Perdeu a Copa do Mundo de 82, perdeu na semifinal de novo 70, perdeu em 2006, que eu quase morri com aquele jogo, que jogo fantástico. Aquele jogo foi sensacional mesmo. Perdeu em 2012 na semifinal da Eurocopa, Alemanha e Itália, com aquele golaço do Balotelli, que entrevistando o menino Mário, perguntaram por que você não comemora quando você marca gol? Resposta de Balotelli: já viu o carteiro comemorar quando entrega a carta? Nada mais do que obrigação. Brincadeira, hein, bicho? Mas vamos lá, vamos agora falar sobre o futebol alemão. Maria Luísa Araque traz as informações, ela sempre muito bem informada sobre Bundesliga e também sobre a seleção alemã. Então vamos lá, Maria, traga por favor, Maria Luísa Araque, traga as informações do futebol alemão. Com a pausa da Bundesliga, as eliminatórias para a Euro 2020 voltarão a todo vapor. No último domingo, a seleção alemã entrou em campo em busca da liderança, mas desfalcada de Gnabry. As águias venceram facilmente a seleção da Estônia pelo placar de 3-0. Na ocasião, a Alemanha jogou em desvantagem por mais de 70 minutos, já que Emre Can foi expulso logo no início da partida. Mesmo com 1 a menos, os alemães mantiveram a tranquilidade e fizeram uma partida mais do que fácil. Gundogan brilhou e marcou 2 dos 3 gols da seleção alemã. E Timo Werner saiu direto do banco de reservas para marcar o terceiro tento. Mesmo com a vitória, a Alemanha não conseguiu ultrapassar a líder Holanda. As equipes esbanjam a mesma quantidade de pontos, mas o confronto direto as separa. Com isso, o time treinado por Joachim Löw fica a um pé da classificação, mas ainda depende de combinação de resultados na próxima rodada, que acontece no dia 16 de novembro. Nesta data, os alemães enfrentam a fraca seleção de Belarus. Enquanto isso, a Holanda visita a Irlanda do Norte e já pode garantir a vaga para a Euro do próximo ano. É provável que a classificação da Alemanha fique só para a última rodada, por emoção. Essas foram as informações da seleção alemã. Eu sou Maria Luísa Araque, futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Muito bem, essas foram as informações do campeonato alemão, né, que está nessa pausa por conta da data FIFA, e as informações, portanto, da seleção alemã, que teve também boas vitórias uma boa vitória e um empate, né? O empate na última quarta-feira
contra a Argentina e agora a vitória sobre a Estônia, também válido pela fase classificatória da UEFA Euro 2020. E a Alemanha num processo de reformulação interessante, assim como a Holanda, né? Ambas líderes do grupo C com 15 pontos. A Holanda leva vantagem pelo critério de ter vencido a seleção da Alemanha. Agora vamos ver, né, como que vai ficar essa disputa, quem vai ser o primeiro colocado do grupo. Lembrando que a seleção da Alemanha, Max, ela vinha com uma força muito grande, né, nos últimos anos, com o trabalho brilhante do Joachim Löw. Na verdade, barra Klinsmann, barra Löw, né, que o Löw está desde 2005, né, na Alemanha, era auxiliar técnico e então treinador e ídolo alemão Jürgen Klinsmann. Vem fazendo um trabalho a longo prazo, bateu na final da Euro de 2008, semifinal de 2010 da Copa do Mundo, semifinal de 2012, que até citei que a Itália eliminou a Alemanha. 2014 não conta porque a gente não quer chorar hoje. E 2016 também chegou na semifinal contra a seleção francesa. Então a Alemanha vem no processo de chegar em finais, só que essa seleção não é aquela seleção que está encantando aos olhos do mundo. Não conseguiu encontrar uma base tão sólida como tinha antigamente, com Ozil, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, enfim, Lucas Podolski. Então a Alemanha está no processo de reformulação e mesmo assim a Alemanha consegue ainda não cai em qualidade. Não cai em qualidade, consegue brigar de igual para igual com qualquer seleção do mundo. Muito bem. Então este foi o nosso programa de hoje. Falamos agora sobre a seleção, já acabou. Hoje foi rapidinho, tiro curto, hein? Pô. Tá igual a pausa do campeonato chinês e japonês, tipo, não dá nada já. Ah, não, mas a pausa foi bem maior, né? No campeonato chinês, principalmente, nós tivemos o quê? Umas 2 semanas sem falar sobre futebol chinês? Acho que um pouquinho mais, viu? Aí dá saudade, pô. Aí dá saudade. É, dá saudade. É igual quando você fica sem visitar sua avó, né, Gabriel? Você bate a saudade, não você vai tem jeito, né? Tem que esperar ela chegar. Não é legal, não. Mas então, este foi o nosso programa de hoje. Gostaria de agradecer ao Ícaro mais uma vez pela presença, né? Agradecer por ceder o espaço também do estúdio pra gente poder gravar o nosso programa. Tá em casa, meu querido. Então tá bom, então não tem problema. Então agradecer também a você que acompanhou o nosso programa. Lembre-se de divulgar também, ajude a gente, compartilhe. É sempre muito importante o compartilhamento de vocês. Dúvidas, críticas, sugestões, podem mandar pra gente também, que serão muito bem-vindas e muito bem aceitas. Algum campeonato que vocês desejam que a gente comente aqui? Isso. Coloca lá no YouTube, deixa marcado no YouTube, até mesmo nos posts, tanto do Instagram quanto do nosso Facebook da Rádio Poliesportiva. Deixa lá sua dúvida, crítica ou sugestão, fica à vontade. A casa também é sua. Esse programa é feito pra você que ama o futebol, que tem o futebol na veia, que nem todos nós que trabalhamos aqui nesse programa, que tem ele como uma paixão. Então manda lá, participa, que vai ser muito bem-vinda essa sua sugestão. Lembrando que semana que vem tem Champions League e tem ele, o danadinho Rafael Caldeira, vai passar aquele boleta da Champions no capricho. Muito bem, já vamos ter semana cheia. Teremos um programa maior por consequência também, né? Então você ficou com saudade, se você ficou sentido com esse programa mais curtinho... Eu fiquei sentido com esse programa curto, agora o outro vai ser longo. Então aguarde, na próxima semana a gente volta com muito mais. Muito obrigado, eu sou o Gabriel Max, apresentei mais essa edição do Futebol na Veia. Até a próxima semana, valeu, fui! Termina agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva.